Durante séculos, filósofos e teólogos elaboraram diversos argumentos chamados de cosmológicos. Esses argumentos servem para tentar explicar racionalmente a existência de Deus. Mas será que é possível provar a Deus? Será que a filosofia e a teologia podem, pela razão, chegar a Deus? Esse aqui é o canal Todavia. Aqui a gente fala de assuntos contemporâneos vistos pela ótica da fé cristã. Existem vários vídeos aqui no canal que são muito divertidos, que têm assuntos bem legais, e eu convido você a assistir especialmente os nossos vídeos mais recentes e as nossas playlists. Também peço que você curta esse vídeo e especialmente que você compartilhe ele com seus amigos. Coloca lá no grupo do WhatsApp para a galera curtir e também poder se inteirar desses temas. Para a gente entender a eficácia dos argumentos cosmológicos, a gente tem que se perguntar o seguinte: é possível que a razão humana chegue à conclusão de que Deus existe? Para dar uma resposta coerente com essa pergunta, é necessário perceber que a razão humana ela funciona de uma forma básica. Ela responde a algumas perguntas e algumas necessidades. Ela tem a necessidade de entender a natureza do ser, assim como também a necessidade de entender a própria natureza do conhecimento. Ela tem necessidade de articulação, ou seja, a necessidade de algo que conecte o conhecimento e que torne possível a sua organização e sistematização, e todas essas e outras perguntas similares já foram abordadas pela teologia e pela filosofia, especialmente a filosofia clássica. O negócio é que a filosofia clássica estabeleceu respostas sistemáticas a essas perguntas, enquanto que a Bíblia as trata de forma indireta. Então não dá para dizer que a filosofia seja mais racional do que a Bíblia. O que elas propõem são modelos de racionalidade diferentes para atender ao funcionamento da razão humana. Entretanto, a começar pelos primeiros padres da igreja, líderes e pensadores cristãos dos primeiros séculos, até a Idade Média, o que nós vemos é o desenvolvimento de uma teologia que se apoia na filosofia clássica, especialmente na questão da ontologia, ou seja, a interpretação sobre o ser, e aí de forma específica sobre o ser de Deus, acaba adotando conceitos filosóficos. E toda essa discussão sobre apresentar o cristianismo de forma racional acaba se resumindo a apresentar o cristianismo com bases filosóficas, importando conceitos de Platão, de Aristóteles, do neoplatonismo e tentando adaptar os dados bíblicos a esses conceitos. A Bíblia acaba sendo reinterpretada para se ajustar às categorias da filosofia clássica. Então aí está a primeira coisa para a gente parar e pensar. Quando a gente fala de razão, que tipo de razão se tem em mente? A razão com seu funcionamento tradicional, como todos os seres humanos têm, ou o racionalismo nos moldes da filosofia? A Bíblia não tem nenhuma relação com o racionalismo filosófico, embora, como a gente já viu, ela pressupõe sim um modelo de funcionalidade da razão humana. Em outras palavras, a Bíblia tem a sua própria racionalidade, e aquilo que ela apresenta pode ser entendido de forma racional. O problema é que, ignorando essas diferenças e tentando adaptar a Bíblia à filosofia, a gente acaba criando algo diferente do que os autores da Palavra de Deus tinham em mente. E é justamente nesse ponto que a gente tem que situar a discussão sobre os argumentos cosmológicos, porque eles acabam significando uma tentativa de provar a existência de Deus segundo a racionalidade proposta pela filosofia. Em outras palavras, esses argumentos são muito mais filosóficos do que bíblicos. E eles não levam simplesmente a provar a existência de Deus, mas eles levam a entender a Deus de uma determinada maneira. E essa maneira é a concepção da teologia clássica, aquela que é fortemente influenciada por conceitos filosóficos. O Deus da filosofia, conforme ele é concebido em categorias filosóficas, é o resultado final dessa busca intermediada pelos argumentos cosmológicos. E claro, a partir daí esses argumentos são altamente questionáveis. Você pode pensar, por exemplo, em um dos argumentos mais antigos, aquele que foi proposto por Anselmo de Cantuária. Esse bispo da Igreja Católica, reconhecido como santo, propôs um dos mais antigos argumentos cosmológicos. Para ele, Deus é o maior, do qual
nada pode ser pensado. Em outras palavras, você não consegue pensar em nada que seja superior a Deus. O conceito de Deus ultrapassa qualquer coisa que o ser humano, por si mesmo, pela sua própria razão, consiga imaginar. Mas Anselmo evolui esse argumento, dizendo que se isso é tão grande, esse conceito de Deus é tão grande, ele não pode ser apenas um conceito intelectual. Ele precisa, é necessário que ele seja algo da realidade. E, portanto, vou lá, isso provaria a existência de Deus. Bem, eu nem sei por onde começar. A gente pode dizer que isso está tão fora do conceito de Deus em tantos níveis. Primeiro, porque esse conceito é extremamente vago. Alguém já teria que ter previamente o conceito do Deus bíblico para dizer que ele é maior do que qualquer outra coisa. E isso vai contra a universalidade proposta por Anselmo, porque ele acredita que, ao expor esse conceito para alguém, qualquer pessoa pode entender do que se está falando. Esse conceito também pressupõe que Deus seja uma versão superior acima de todas as qualidades e conceitos que nós, seres humanos, pensamos. O problema é que esse conceito acaba levando ao mesmo tipo de dedução usado pela filosofia clássica e conduz finalmente ao conceito filosófico sobre Deus. É justamente por entender que Deus tem que ser diferente e superior aos seres humanos que algumas características de Deus apontadas na Bíblia acabam finalmente sendo negadas. Por exemplo, para dizer que Deus é imutável, Deus não pode ter relação com o tempo, sendo que a Bíblia mostra Deus agindo de forma consecutiva. Deus tem um passado, um presente e um futuro. E no vídeo em que eu falo sobre a predestinação, na terceira parte, eu explico justamente essa diferença entre aquilo que a filosofia explana e aquilo que realmente a Bíblia apresenta. O próprio Anselmo, no capítulo 8 do seu proslógio, faz uma reflexão sobre a misericórdia de Deus. Como é que Deus pode ser misericordioso e impassível? Misericordioso é aquele que se apieda, que tem compaixão, que sente a dor do outro e resolve com ternura se mover em benefício dele. Mas impassível é aquele que não pode ser afetado pelo outro. Se Deus é uma coisa, ele não pode ser a outra. Não tem como ser impassível e misericordioso. Anselmo resolve, muito entre aspas, esse problema, dizendo que o Deus da Bíblia é impassível, mas misericordioso em sentidos diferentes. Ele é impassível pela sua própria natureza, mas misericordioso na aparência. Ele parece ser misericordioso porque as suas ações, feitas desde a eternidade, acabam nos atingindo. Não é que Deus está respondendo você no momento em que você clama, mas no conceito de Anselmo, Deus responde desde a eternidade porque ele sabe todas as coisas e as medidas que ele toma acabam, no efeito cascata, atingindo a gente, o que dá a impressão para nós, seres humanos, que ele está agindo em tempo real. Olha que coisa maluca! Isso só mostra pra gente o perigo de misturar a filosofia com a palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa da filosofia para ser explicada. Ela é autoexplicativa. A própria Bíblia nos ajuda e dá as ferramentas necessárias para nós a entendermos. Principalmente no período pós-moderno, é mais fácil perceber as limitações de todas essas representações que tendem a ser verdadeiras. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que, ao contrário do conceito clássico de verdade absoluta, Deus revelou verdades suficientes. E se nós resolvermos acreditar nessas verdades, elas estão acessíveis, elas satisfazem a nossa razão e nos permitem ter um relacionamento verdadeiro com o próprio Deus. Portanto, a gente não precisa dos argumentos de Anselmo, dos argumentos de Tomás de Aquino, ou de qualquer outro argumento cosmológico. Provar a existência de Deus, tentar colocá-lo num tubo de ensaio, fazer testes que cheguem a conclusões racionalistas indicando que ele existe, isso nunca foi necessário. A Bíblia sempre parte do pressuposto de que Deus existe. Ela não tenta provar a sua existência. Você pode acreditar ou não nisso. E, evidentemente, as escolhas têm consequências. Eu escolhi acreditar no Deus da Bíblia, nas suas manifestações por meio da sua palavra e a verdade que ele revelou através dos seus profetas. E você, o que pensa de tudo isso? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Também compartilhe esse vídeo e fique ligado aqui no canal, porque sempre teremos coisas novas, interessantes para a gente poder conversar. Um forte abraço, Deus abençoe você. No mortal man could
ever planned the wonders I